1h30. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta. É uma satisfação ter a sua audiência, ter a sua atenção. E eu peço a sua participação. Vou reforçar o que disse o Astério Moreira, né? No finalzinho do Gazeta Alerta. Tá aí, ó. O Lalá apertou o biloto. Estão aí as possibilidades que você tem de participar e dar uma melhorada na qualidade do debate aqui, porque nós vamos precisar. Está aqui com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, licenciado, né, o José Adriano, vai conversar conosco aqui sobre questões de desenvolvimento, economia. Mas antes de conversar com o Adriano, aperta o biloto aqui, Lalá. Deixa eu na 2, deixa eu olhar para o povo aqui no olho. Deixa eu só falar aqui, fazer referência a uma reportagem que saiu no Gazeta Alerta. É doído ouvir aquele depoimento daquela mãe, porque aquela situação expõe, mais uma vez, que o governo não está tendo a capacidade de reagir à altura, né? Com a velocidade e com a eficácia necessárias. E para o governo que estava com uma estratégia de tentar responsabilizar as mães, você viu o esforço dela, né? Eu não sabia desse itinerário dela, mas a reportagem revelou o que ela foi fazendo para garantir a vida do filho e, infelizmente, não foi possível. E vamos teimando, né? A secretária, inclusive, soltou nota hoje de manhã tentando explicar essa situação. Vamos por aqui. Bom, Adriano, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Queria aproveitar, já que estamos aqui e você está numa peleja nova, como é que você está vendo essa situação relacionada à saúde? Quando esses problemas vêm à tona, o que é que o José Adriano pensa? Boa tarde a todos, boa tarde, Itaam. Mais uma vez aí te agradecer pelo espaço, né? Muito triste, né? A gente fica muito triste porque são situações muito dolorosas para as famílias e a gente entende que a saúde ela não pode ser pensada somente em pandemia, senão nós vamos estar falando de 100 anos de investimento na saúde. Foi o que a gente sempre falou durante a pandemia, se falava muito em restrições a determinadas situações de exposição do ser humano, quando na verdade também muitas mortes ocorreram não pelo vírus, e sim porque algumas patologias não estavam sendo tratadas como deveria. Então o investimento na saúde não pode ser feito a curtíssimo prazo ou de forma pontual. Eu vejo que quando ocorre uma situação dessa, que é muito grave, nós estamos falando de algo que precisa ser discutido de forma mais plural com todos os profissionais da área de saúde para tentar achar uma solução. Encaminhar, talvez seria uma das saídas, encaminhar uma sala de situação, discutir com outros profissionais e conseguir entender o que está acontecendo e cada um, dentro da sua atribuição e da sua competência, tentar ajudar. Não é um problema que se resolve da noite para o dia. Foi criado um comitê interinstitucional, mas me parece que essa situação não está conseguindo ser equacionada, não está conseguindo ser percebida pela equipe como deveria e com a gravidade que deveria. Mas vamos lá. Eu estou aqui com o site G1.com, o portal G1. Tem aqui uma manchete que me chamou a atenção, uma reportagem que saiu há 3, 4 dias, e diz o seguinte: puxado pela soja, saldo na balança comercial ultrapassa 5,9 milhões de dólares, 6 milhões de dólares em maio, aqui no Acre. E quando eu olho, Adriano, digamos assim, a relação de produtos, são os mesmos. A novidade é que nós temos a soja. Só que antes que muitos se alegrem, porque eu falei de soja, queria saber de você o seguinte: estão lá soja, madeira, castanha. Isso dialoga muito com a agenda da indústria. Sim. Não dialoga, só que boa parte desse material daqui sai como Deus mandou. Isso, matéria-prima. Então, esse é o nosso trabalho, né? Primeiro que sempre foi uma dicotomia, indústria, matéria-prima, né? E precisa ser entendido que as duas coisas estão dentro de uma proposta que não pode ser tratada de forma passageira. Primeiro,
A matéria-prima gerada no nosso estado e esse formato mais extrativista que nós temos de alguns produtos que estão aí sempre à frente aí nos números da balança comercial, não é uma proposta de agora. Na verdade, estamos aperfeiçoando esse tratamento com a produção, mas nós precisamos sim agregar valor a essa matéria-prima, então a gente está discutindo um formato de desenvolvimento mais perene para a economia mais forte. Agora, uma indústria, ela precisa ter a condição de ter essa matéria-prima em escala. Para isso, nós estávamos falando há bem pouco tempo atrás, menos de um ano, que nós tínhamos um gargalo gravíssimo, que era a ponte sobre o Abonã, e que trazia realmente uma insatisfação e uma insegurança muito grande dessa logística até a... Aliás, você foi um dos entusiastas dessa ponte que eu... E continuo sendo. Mas, meu Deus, mas num tom assim, a Federação das Indústrias até falava em percentual de redução de produtos que não se viu. Não se viu agora, porque você não faz uma conta dessa para dizer que a resposta está amanhã. Nós ficamos 60 anos esperando por essa ponte. Agora que ela veio, eu não posso dar essa conta agora, imediatamente. Até porque a pandemia mostrou que num país globalizado, a economia muito engessada, estamos aí à frente de um processo inflacionário crescente que escraviza qualquer tipo de investimento. Não, mas sem dúvida, você não entender que aquela ponte é algo necessário, eu não estou falando disso, claro que não. Agora, se você for olhar pontualmente o que isso significa em termos de economia para o Estado, nós estamos falando que, na medida que a soja começa a ser um dos grãos que está sendo potencializado a sua cultura, incentivado essa cultura, e que é o setor produtivo que está à frente, entenda que ele se sente à vontade para ter um transporte tranquilo. Na contramão, a logística se justifica na volta, né? Então você já tem, em tese, né? Você já tem ali o custo mais barato para esse caminhão que vai levar e que traz outros produtos para o Estado. Seria essa a conta que a gente vinha fazendo. Necessariamente a gente precisa olhar para outras situações que ainda estão em cima da mesa e que se encontram ainda dentro dessa matemática, dessa equação, para a gente falar apropriadamente, com números e tudo. Olha, reduziu aqui. Vou te citar um exemplo. Nós estamos discutindo com os plantadores de soja agora, que estão aí comemorando safras altíssimas, que nós não podemos fazer como a gente faz já há muito tempo com alguns produtos do nosso estado, que ainda está nesse processo de colonização, de vender matéria-prima. Exatamente. Então nós já temos hoje uma empresa daqui, de um plantador de soja que já está implantando nesse momento... Você está falando do Raiolano, né? Não. Não? Eu estou falando do Beto. Certo. Ele está montando uma esmagadora de soja e que todo esse produto que ele vai absorver já é do nosso agricultor aqui que está produzindo. E ele está num ponto estratégico, ele fica ali nas Quatro Bocas, né? Então ele já tem tudo isso negociado, inclusive, esse derivado, para o Peru. Então nós estamos falando que quando a gente fala de que as coisas têm que melhorar, precisa ter uma composição de outros problemas que ainda não foram resolvidos. É o caso da nossa... aduana. Essa principalmente, mas eu digo que hoje, em termos de logística, nós ainda temos um gargalo. Ah, perdão, o anel viário, viário de Brasileia e a ponte, perfeito, né? Então, o Beto disse que mais tardar, no ano que vem, ele já vai estar com essa planta industrial pronta. E na cadeia produtiva, a gente precisa ter o mesmo processo para outros produtos. O que, na verdade, a gente discute sempre é que, no caso do milho também, é outro grão que temos um consumidor aqui, que é o caso da Dom Porquito lá e da Acreaves, que já consegue comprar toda essa produção que ele necessita para a ração dos animais. Dom Porquito, Acreaves, tem a Granja Carijó também. Granja Carijó, então isso é um processo. Então, a gente imagina que na medida que a gente tiver essa forma resolvida, essa logística resolvida até o Peru, o que vai trazer um estímulo muito grande para a agricultura é exatamente os incentivos agrícolas, né, que nós vamos ter para correção de solo, que o Peru tem isso em grande escala. Adriano, sem dúvida, falar a respeito de balança comercial, falar a respeito de beneficiamento de produtos, é claro que tem que falar a respeito de infraestrutura. Eu fiz a provocação em relação à ponte, porque considerei, digamos assim, um entusiasmo assim, além da conta, porque justamente por conta disso, porque esse percentual de descontos, de impacto nos preços, não vem assim a toque de caixa como o nosso otimismo exige. Olha só o que diz o Farias aqui.
Boa tarde, Taan. Pergunte para o entrevistado a respeito da política econômica do governo Bolsonaro. Recentemente, o ministro Paulo Guedes, olha só que ironia, pediu para os empresários travarem os preços, darem uma congelada nos preços ali. Ele pergunta, que liberalismo é esse? E ele faz uma provocação aqui. O senhor se decepcionou? Ele pergunta. Não, Farias. Não, porque o ministro Paulo Guedes, essa não é a primeira e nem vai ser a última das aberrações que ele fala, considerando que, sem a empatia necessária à realidade de muitos empresários, principalmente da região norte e nordeste, né? Então, eu acredito que ele fala isso dentro de uma proposta que ele vê no sul e no sudeste, que é possível. Aqui, no norte e no nordeste, principalmente, o empresário é um herói, tá? Ele vive com uma logística complexa, a produção dele assim, talvez a mais complexa do ponto de vista da capacitação dessa mão de obra. O custo aqui é muito mais alto, a nossa inflação é a maior do país, os nossos indicadores de desemprego também, e a gente fica muito ainda lamentando que todo mundo considera os empresários uma linha comum, e isso não é verdade. Nós temos a dificuldade muito grande aqui na região norte de termos, por exemplo, linha de crédito favorecendo determinados setores. Específica, né? Enquanto lá no sul e no sudeste você tem. Adriano, o governo federal atualmente, você falou a respeito da questão do empresário nessas regiões, norte e nordeste. Sim. O governo federal, esse que está aí, ele tem uma dificuldade específica de compreender o que acontece por aqui? Eu acho que como todos os governos, né, que passaram, e o atual não é diferente, ele chega com uma vontade muito grande de reverter essa situação, do ponto de vista econômico. E ele se compromete com algumas reformas que elas são essenciais para que isso seja possível. E acaba se perdendo, e o governo Bolsonaro, mais do que ninguém, teve aí um processo desgastante durante a pandemia, que acredito, no meu ponto de vista, ele não soube conduzir com sua equipe lá de uma forma que isso fosse tratado dentro do formato mais profissional, porque teve muitas discussões com relação à ciência, do que vale, do que não vale, do ponto de vista muito técnico. Então eu acho que o governo, para essas regiões, principalmente norte e nordeste, precisa ter uma política de desenvolvimento olhando para a realidade de cada região dessa. Pois é, porque nós não podemos dizer que o presidente da República não tem assessores, né? Tem, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria ali ao lado dele, que ele pode, num telefonema, chamar toda a diretoria ali e explicar o que seria, quais são os gargalos regionais e apontar para cima disso. Então, o Rogério Marinho, nós tivemos algumas vezes lá enquanto... Eu fui presidente da Pro-Amazônia, né? As federações da Amazônia são 9, e a gente se reuniu com ele várias vezes para trabalhar, e existia sim um plano no governo Bolsonaro de fazer o que eles chamam de microgestão, né, das micro-regiões. Estava bem claro lá. E a gente ficou muito encantado com a proposta. O próprio Paulo Guedes esteve lá com a gente e confirmou que isso seria... Então alguém puxou o freio de mão, né? Quando, infelizmente, em 2020, a coisa desandou e ficou aquela confusão inteira, o Brasil parou, e até agora a gente não retomou. E o que eu vejo como prejuízo? Entramos exatamente em 2022, precipitando um processo eleitoral, né? Então nós temos aí uma dificuldade que o próprio Congresso hoje, ele responde pelo Brasil, para o bem e para o mal. Um governo Bolsonaro, menos do que outros governos, ele manda menos do Brasil porque ele fica muito refém do parlamento, né? Então acho que é uma questão a ser trabalhada dentro de um processo de uma nova gestão, olhando em 2023 para o governo que vai estar aí, para que isso seja encaminhado de uma forma mais definitiva e mais célere. Adriano, vamos fazer um intervalo agora. Eu vou fazer uma boa provocação para você. Você está andando o Acre todo. Então, de Rio Branco ao Jordão, eu queria saber de você, pelo que você tem andado e visto, onde é que estão as falhas da Federação da Indústria que agora eu estou com um olhar diferente, que eu acho que dá para você fazer essa equação para a gente. Vamos com certeza continuar a conversa aqui com José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Acre, tá de folga da FIAC. O homem é pré-candidato à Câmara Federal, está aqui conversando conosco. Vamos para o intervalo e já voltamos.